Erechim é um polo de grandes negócios e tem atraído a atenção de investidores ousados que enxergam em Erechim um mercado em expansão, com oportunidades para quem quer empreender. Com este olhar voltado ao desenvolvimento, o Grupo Bioma traz para Erechim o Unique Bela Vista, com a tecnologia de grandes centros e agilidade na mão de obra. Acompanhe. Erechim é um polo de grandes empresas e um lugar excelente para se fazer negócios. E para falar um pouquinho sobre este fazer negócios, oferecer estruturas tanto residencial como empresarial, Erechim é o lugar certo. E isso a gente pode conferir através de novas pessoas que vêm para a nossa cidade para empreender. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bioma Incorporadora, que está construindo em Erechim um excelente prédio que com certeza você que gosta de tecnologia, gosta de espaços, gosta de conforto, vai se interessar. E para falar sobre este assunto está conosco o Marcelo Yazaki, que é da Bioma. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Sandra. Obrigado por nos receber aqui. Bioma Incorporadora, vocês são de São Paulo, mas estão fazendo negócios em Erechim. Como é que foi essa ligação São Paulo-Erechim? É isso aí. A família do meu sócio é daqui de Erechim, e quando nós montamos a empresa, a gente começou a explorar oportunidades pelo Brasil. Sim. E Erechim foi um dos locais que a gente olhou por conta dessa relação familiar e acabamos achando uma área muito boa ali na Rua Maranhão, atrás do Master. E aí a gente achou que era uma boa oportunidade para explorar um negócio. E desde então estamos aqui há pouco mais de 2 anos, desenvolvendo o nosso projeto e, se Deus quiser, entregando agora no final do ano. Pois é, vocês estão construindo o Unique Bela Vista. A gente já tem algumas imagens aí para vocês verem como é que é o prédio. Mas me fala alguns detalhes. Por que o nome Unique Bela Vista? A história do nome, a gente realmente fez uma pesquisa e a gente gostou muito do bairro, né? Sim. Apesar de que algumas pessoas dizerem que ali não é bem Bela Vista, mas... a relação. Quando a gente pesquisou nos Correios, era Bela Vista. E o Unique é porque realmente é um empreendimento único. Sim. A gente trouxe algumas características de arquitetura e de projetos que a gente estudou na cidade e não achou, né? Então a gente realmente ficou essa coisa de um projeto único, e aí acabou que a gente escolheu o Unique e o bairro, né, Bela Vista, para ser o nome do empreendimento. Pois é, cada vez mais as pessoas buscam conforto, boa localização, posição solar, enfim, são vários fatores que você olha quando vai comprar um imóvel. E também o custo-benefício, deixar o carro em casa, poder ir trabalhar a pé, poder ir para o supermercado, tudo isso com certeza vocês também analisaram. Mas me fala um pouquinho de como é cada apartamento, como é que foi pensado metragem, divisão de sala, cozinha, enfim, todas as áreas comuns do prédio? Claro. Inicialmente a gente identificou que existia uma demanda muito grande por apartamentos de 2 e 3 dormitórios, sim, que aqui na cidade tem bastante oferta. Começando a estudar um pouco mais a fundo e vendo a proximidade que o projeto tem da URI, a gente achou que poderia ser muito interessante também ter apartamentos menores, para às vezes um estudante que vai passar a semana ou vai passar um tempo na cidade, e a gente não identificou, na época, apartamentos menores para fazer um apartamento de um dormitório, que a gente chama de estúdio, né? Que são apartamentos todo integrado, né? Quarto e sala, é uma coisa moderna, isso aqui veio de fora, esse conceito. Lá de São Paulo, de onde a gente vem, tem bastante, e a gente identificou que era uma oportunidade. Então a gente acabou fazendo um prédio de perfil bastante misto, bastante plural. Então, hoje lá no Unique a gente tem apartamentos, estúdios de 2 e 3 dormitórios. Então, para atender o estudante, para atender a família recém-formada, para atender família com filhos. Então, acaba que é um projeto que atende a diversos perfis familiares. Pois é, hoje quando a gente compra um apartamento, principalmente na planta, ele nos dá a liberdade de a gente fazer modificações dentro dele, sem alterar a estrutura. Por exemplo, fechar sacada, fazer uma sala maior, a cozinha e a sala conjugada, enfim, trabalhar essas áreas diferentes. No prédio de vocês é possível fazer isso ou vocês já pensaram nessas ideias mais abertas para o apartamento? Hoje a tendência de moradia ela é muito mais aberta, né? Se a gente pegar, por exemplo, apartamentos antigos,
né? Aqui na cidade eu já fui olhar alguns. Vocês têm aqueles apartamentos que são cozinhas grandes, com uma área de serviço grande, e a sala às vezes não tão confortável. Né? Então, e apartamentos com corredores grandes, que é uma área perdida. Meio que perdida. Então, o que a gente colocou no projeto é eficiência de metro quadrado. Né? Então, o cliente está lá pagando pela quilometragem, é importante que ele faça o melhor uso possível daquela metragem. Então, é uma tendência hoje, por exemplo, famílias cozinharem, né? Tanto o marido e a mulher gostam de estar na cozinha. Então não é mais necessário ter aquela cozinha fechada. Então todos os apartamentos eles são entregues numa opção toda aberta, né, de cozinha integrada com sala, que é um conceito moderno. Hoje praticamente todos os imóveis novos têm um conceito bem parecido com esse. Né? Então essa parte de cozinha e sala é aberta, tem uma área de serviço que é importante para fazer as coisas que tem que ser feitas, mas também é uma área de um tamanho racionalizado, né, para a gente dar preferência para as áreas onde as pessoas ficam mais, né, na sala, nos quartos. E os quartos também são amplos, os banheiros são interessantes, né, a gente viu aqui na cidade também banheiros extremamente grandes, né, que geram um desperdício de espaço. Né, o banheiro ele tem que ser confortável, na nossa visão. Né. Então a gente foi racionalizando a planta e deixá-la num formato moderno. Então é uma planta mais integrada, com os espaços em que as pessoas ficam mais, são os espaços mais valorizados. Né? E sobre a integração, uma coisa legal é que a gente vai ter a possibilidade, né, o cliente, se ele quiser, ele pode abrir a janela que separa a sala das sacadas e fazer uma sala estendida. Né? Então, inclusive no nosso apartamento decorado, tem essa opção, a sala é integrada com a varanda, e aí o cliente acaba tendo uma sala maior, com menos divisórias você ainda maximiza ainda mais o seu espaço. Né? Então, esse foi o objetivo. Né? O apartamento, eu acredito que ele não precisa ser quanto maior melhor. Né? Ele tem que ser só bem formatado. Então, às vezes uma planta, sei lá, de 130 metros quadrados, ela não é tão boa quanto uma planta de 90 ou de 80, porque a disposição, o layout daquela planta, às vezes você perde espaço. Você tem algumas áreas de serviço muito grande, corredores muito grandes, banheiros muito grandes, então acaba que o apartamento não fica tão confortável. Então a nossa ideia foi racionalizar e deixar o cliente também escolher um pouco o que ele prefere, né? Então a planta permite isso. Pois é, hoje quando a gente vai olhar um apartamento, uma das perguntas que eu acho que as pessoas fazem muito é a questão do barulho do vizinho. Vocês pensaram nisso também? A gente pensou. O que a gente colocou no projeto que melhora essas situações de acústica, tá? Hoje em dia existem materiais que são muito mais tecnológicos que os materiais de outros tempos, né, que eles têm uma série de benefícios. Então, argamassas com propriedades termoacústicas, por exemplo, é uma coisa que a gente colocou e se preocupou, porque é um assunto que o pessoal sempre traz à tona. Sim. As lajes, ela tem tratamento acústico, né? É uma estrutura que tem ali uma camada que dá um conforto acústico e térmico. Né? E térmico é importante também, porque em cidades como Erechim, que pode ficar muito quente ou muito frio, é importante você ter ali um prédio, né, que consiga manter a temperatura. Se você ligou um ar-condicionado, por exemplo, é importante que mantenha interno o gelado. Você está muito frio, é importante que mantenha interno o aquecimento. Né? Então, esses novos materiais que a gente tem utilizado, eles têm já essas propriedades. Né? Então, isso faz com que o projeto, o apartamento, seja mais confortável. Outros apartamentos também que as pessoas procuram, apartamentos com churrasqueira na sacada. O Unique Bela Vista oferece essa opção ou, de repente, uma churrasqueira embutida que hoje é possível também ter dentro da cozinha? Foi um assunto que a gente se preocupou bastante, né? A gente sabe aí da tradição gaúcha de assar uma carne, então todos os 65 apartamentos têm churrasqueira a carvão, o que é um ponto muito importante. Então tem a estrutura de exaustão
para churrasqueira a carvão, e tem também ponto de gás. Porque não bastasse isso, a gente percebeu que tem pessoas que preferem cozinhar no gás, por diversos motivos. Sim. Então, a gente tem lá a churrasqueira, com estrutura a carvão, com exaustão, e também ponto de gás, para quem quiser fazer um churrasco com a gás também dá. Pois é, você falou que tem 3 tipos de apartamento. Apartamento para pessoa sozinha, apartamento de repente para um casal e para uma família. Qual a metragem de cada um desses apartamentos? O apartamento estúdio, que é esse apartamento menor, Sim. e que eu não acho tão pequeno assim, é um apartamento de 54 metros quadrados. Tá? A gente tem, inclusive, no prédio, a gente fez um apartamento e colocou móveis para mostrar para o cliente o quanto que ele consegue colocar de coisa lá dentro. Porque você vendo o apartamento vazio, às vezes você não tem essa noção. Então esse apartamento de 54 metros, a gente colocou móveis e tal, e dá para dizer que assim, um casal vive muito bem lá, não precisa ser alguém sozinho. Então um casal vive muito bem nesse apartamento de 54 metros. Os de 2 dormitórios eu tenho algumas opções, porque depende do formato da planta, mas em geral vai de 65 até 70 e poucos metros, né, que ele tem algumas configurações diferentes. E o de 3 dormitórios é 80, é quase 90 metros. Né? Então tem essas 3 opções. Tem também as coberturas, que eu não comentei, que aí já são apartamentos maiores, de 200 metros, 3 suítes. Né? Então também tem as coberturas. E tem o outro apartamento que eu não comentei, que ele é um 2 dormitórios, que é o que a gente chama de garden, que são os apartamentos que ficam logo ali no primeiro andar, depois das garagens, e que ele tem uma área externa bem grande, né, porque ele aproveita a laje do estacionamento. Então são apartamentos de 2 dormitórios, mas que tem ali geralmente 30, 40 metros quadrados só de área externa. Então acaba tendo, para esses casos específicos, acaba tendo uma área externa bem agradável, dá para fazer jardim, dá para fazer uma área de lazer estendida, né? Então tem também essas opções que eu acabei não comentando. Que são bem úteis, né? Principalmente para quem tem pet. Para muitas coisas. Uma vez eu atendi uma senhora, ela olhou ali e falou, puxa, dá para colocar as minhas plantas, eu gosto de plantar uns temperos, né? E dá mesmo, porque 40 metros quadrados de sacada é uma área bem grande. Então, é verdade. Então dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer uma área de lazeres, quer fazer uma ginástica, que aumentar a área de churrasqueira, né? Então dá para fazer bastante coisa. Marcelo, quando você fala na questão de espaços do apartamento de 54 metros, apartamento de quase 90 metros, é o apartamento ou é a área toda do prédio? Essa pergunta é muito boa, porque a gente percebeu que tem algumas confusões que os clientes fazem e às vezes algumas empresas divulgam de um formato que não é muito transparente. Então é o seguinte, quando a gente fala nessas metades de 54 metros, 65 metros, 90 metros, eu estou aqui me referindo a áreas privativas. Né? O que é área privativa? É a área interna do apartamento, né, entre as 4 paredes desse apartamento. Eu não estou levando em conta áreas comuns que são divididas entre os condôminos, corredores, áreas de elevadores, áreas de garagem. E nem estou falando da vaga do cliente também, porque ele vai ter direito à vaga dele, geralmente tem uns 10 metros quadrados, e tem gente que conta essa vaga como uma área privativa porque é do cliente. Mas quando eu falo, estou dizendo área interna de apartamento. E é muito importante fazer essa distinção, porque às vezes o cliente está um pouco confuso, ou foi mal informado, e aí ele fala assim, mas tem um apartamento que eu vi ali do outro lado, que tem 80 metros quadrados e o seu tem 65. E a gente se pergunta, mas é 80 metros quadrados o quê? De área privativa, de área total, de áreas comuns? Porque acaba tendo essa confusão e a gente precisa criar essa distinção, porque senão o cliente vai estar fazendo comparações de coisas distintas, né? E é importante dar essa transparência, a gente sempre fala isso para o cliente, porque a gente acha que o certo é ser transparente. Então eu falo a área privativa, que é a área que ele vai ter no apartamento. E aí depois eu falo, tem área, se eu somar a área da sua vaga, mas as áreas comuns tem mais tantos metros quadrados, mas quando a gente diz uma área, é área privativa. Área privativa e área útil. São duas coisas bem diferentes que a gente precisa saber na hora de comprar um imóvel. Exatamente, não podemos fazer essa confusão, senão eu vou estar às vezes achando que uma coisa é mais barata, mas é mais cara. É mais cara.
Obras em condomínio, como é que funciona? Porque às vezes agiliza um pouco o processo também. Na modalidade de condomínio? Isso. Perfeito. Isso aqui é um outro assunto importante, que às vezes a gente conversa com os clientes e eles comentam que ele está estudando adquirir um apartamento que está sendo feito na modalidade de condomínio, né, que a gente percebeu que aqui na região é muito utilizada essa modalidade. Né, só para explicar para quem não tem familiaridade, é quando você tem um construtor que vai juntando pessoas e essas pessoas vão aportando recursos. Sim. E a obra vai sendo feita com esses recursos. E aí cria-se esse condomínio de pessoas e a obra vai sendo executada por esse construtor. Qual que é um problema que pode acontecer? Não é que vai, mas que pode acontecer. A legislação da incorporação imobiliária, ela foi criada justamente para dar segurança para o comprador. Então, quando o comprador entra nessa modalidade que não está hoje protegida pela legislação de incorporação imobiliária, o cliente ele pode estar correndo um risco sério de perder tudo que ele aportou. Ou está correndo um risco sério de ter que colocar mais dinheiro porque a obra subiu muito o preço. Né? Então, hoje, por exemplo, os custos de obra subiram demais. Né? Então, quem começou uma obra de condomínio há 2, 3 anos atrás e está terminando agora, os custos de obras quase que dobraram. É verdade. Então, sabe o que acontece com os clientes que compraram apartamento nessa situação? Eles vão ter que aportar mais dinheiro. Então, o valor que ele achou que ele tinha pago no apartamento quando começou a obra, já ficou muito maior, por conta dessa estrutura jurídica que não dá segurança para o cliente. Agora, e aí tem uma outra coisa também, se por acaso essa construtora tiver um problema, quebrar, falir, enganar os clientes, esses clientes não estão protegidos pela lei e vão perder provavelmente tudo aquilo que eles colocaram. Em Erechim, infelizmente, a gente viu esse caso acontecer diversas vezes e aí os clientes vão ter que entrar na justiça e aquela coisa, aquele horror sem fim. No modelo de incorporação imobiliária, que segue essas normas, essa lei que foi feita pensando para proteger o cliente ele está blindado e protegido. Então, o preço que ele se propôs a pagar é aquele preço. Não vai ter aumentos porque o custo de obra aumentou. Né? O que você tem, às vezes, é no máximo a inflação, a correção da inflação, que isso é padrão de qualquer contrato. Mas você não tem um estouro de obra. O cliente já pagou, aquele apartamento é dele por aquele preço. Tá? Então, isso está protegido. E outra coisa, essa legislação protege o cliente de casos como os casos que eu comentei, que é caso a empresa, a construtora, quebre. Então, a legislação, o que ela cria? Ela cria uma blindagem que chama-se patrimônio de afetação, é o nome jurídico disso. Sim. E que blinda aquele cliente, aquele projeto, de outras situações da construtora. Então, se a construtora, sei lá, um exemplo, ela tem uma dívida trabalhista, fiscal e quebra, ninguém pode pegar e falar, agora eu vou assumir esse prédio porque essa construtora me deve. Né? Esse projeto ele está blindado por essa legislação, né? Inclusive isso é registrado em cartório, né? O nosso projeto está lá registrado em cartório que foi feito isso. Então você dá muito mais segurança para o cliente. Então é importante que os clientes tenham essa compreensão que às vezes eles pagam mais barato num projeto que está sendo feito na modalidade de condomínio, mas ele acaba ficando exposto a um risco muito alto, que é um risco da construtora quebrar, os preços explodirem, de obra atrasar, e eles não vão ter garantia nenhuma. Né? E eu falei de obra atrasar, também tem outra segurança que ele tem. Por lei, se eu atraso a obra, passou de 6 meses de atraso, eu tenho que remunerar o meu cliente por isso, né? Uma multa, e ele também pode optar por desistir do negócio, eu tenho que devolver o dinheiro para ele. Então isso ele está protegido por lei. Agora, na outra modalidade, ele não tem essa proteção. Então, você acaba se colocando num risco desnecessário. E eu entendo que para o cliente é importante saber desses riscos. Pois é, hoje a gente quando procura um lugar para morar, tudo que ele mais tiver de conforto, de possibilidades a gente fazer dentro do prédio, nos encanta mais. Como é que vocês pensaram essa área externa, essa área comum do prédio? A gente colocou no prédio um salão de festa, na verdade 2 salões de festas, que eles são interligados, então você pode fazer uma festa grande, ou você pode dividir ele ao meio e fazer um encontro mais intimista.
E a gente colocou também uma coisa que hoje está muito em voga, né, até por conta da pandemia, que é um cowork. Então, tem uma sala de cowork que já está montada. Inclusive, isso é um diferencial do Unic. Todas as áreas comuns a gente entrega pronta, porque a gente identificou no passado apartamentos que eram entregues e depois os proprietários tinham que se juntar, né, juntar dinheiro para colocar um sofazinho, colocar uma cadeira, colocar quadros, né, colocar, às vezes falta alguma coisa ali que tem que ter de área de serviço, de manutenção. Então, assim, o Unic vai ser entregue com todas essas áreas prontas. Então, o salão de festas com as mesas e cadeiras, churrasqueiras, tudo pronto, bancadas, ele está prontinho para ser usado. E o cowork também, então já está pronto, montado. Então, às vezes, o morador, ele quer trabalhar e por qualquer motivo não dá para usar a casa dele, tem gente lá, tem visita, ou ele precisa de um pouco mais de sossego, a gente colocou essa área também para fazer esse trabalho em casa. E tem também um terraço, que é um terraço muito gostoso, que ele é conjugado com o coworking e com o salão de festas, que é um espaço mais de lazer, relaxamento. Vai ter umas espreguiçadeiras ali, uns sofás, para realmente descansar um pouco Às vezes o cara está ali trabalhando e quer dar uma relaxada, né? Então foi um local que a gente fez e a gente entende que essas estruturas elas atendem bem às necessidades dos condôminos, né? Além disso, também, obviamente, tem os estacionamentos, vai ter vagas de bicicleta também, para quem tiver bicicleta e quiser estacionar. E algumas outras coisas que são comodidades, tá? Então, eu acredito que o nosso prédio, se não for o primeiro, é um dos primeiros de Erechim que tem sistema de energia solar. Então, a gente colocou placas de energia solar na cobertura do prédio, e isso fornece energia elétrica para as áreas comuns. Então, uma coisa que a gente sabe aqui, que o pessoal é muito preocupado com o custo de condomínio, né, e é um custo que assim, o pessoal quer pagar sempre o mínimo possível, um dos grandes custos condominiais é a energia elétrica. Então, a gente já está entregando, né, e isso foi um investimento bastante significativo que nós fizemos, a gente está entregando já a estrutura toda de geração de energia solar. Então ela consegue abastecer uma parte ali do condomínio e suprir energia, né? E outra coisa também, outra comodidade, vai ter um gerador. Se por acaso acabar o fornecimento da concessionária por qualquer motivo, também o gerador consegue atender as áreas comuns por um tempo. Então elevador, né? Às vezes o cara mora num andar alto, não tem condição de subir ou descer de escada, então isso também é uma comodidade para o condomínio. Hoje os apartamentos, eles também nos oferecem a possibilidade da gente automatizar cortinas, entrada, porta de saída, porta de chegada, luz. No prédio de vocês é possível também instalar ou ele já vem com essa tecnologia? A gente pensou bastante em tecnologia, porque o cliente, quando compra um imóvel novo, ele quer que aquilo que ele está comprando esteja minimamente atualizado, né? Ele não quer ter que entrar e depois fazer uma mudança porque ele descobriu que tem alguma tecnologia, mas precisa mudar alguma coisa de infraestrutura. Então a gente pensou na parte de automação, tá? O edifício e as unidades são pensadas nisso, então se o cliente quiser, por exemplo, automatizar uma cortina, já tem lá o ponto para isso, né? Você tem uma parte hoje de lâmpadas, que isso nem precisa tanto de estrutura, né? As próprias lâmpadas, quando você comprar, elas já têm essa tecnologia. A gente colocou nas portas, todas as portas do prédio, dos apartamentos são fechaduras digitais, né? Então você abre com senha, né? Não sei você, mas eu algumas vezes no meu apartamento já esqueci a chave, no escritório tem que voltar para buscar, aquela coisa de cadê a chave. Então, portas com esse tipo de fechadura, você não tem esse problema. Você pode esquecer a senha, né? Mas aí já é uma outra situação. E dá uma segurança maior, principalmente quem tem criança, né? Um sistema desse, ele facilita você manter a criança protegida. Porque às vezes a criança vai lá com a chave, abre a porta, sai pelo corredor e ninguém mais segura. A porta, ela apita toda vez que ela abre, né? Sim. Então também é um fator que sinaliza
Caso você está lá no teu apartamento, você escuta o apito, você sabe que alguém está entrando ou saindo, né? Então, verdade. É uma coisa, é um diferencial. Então a gente se preocupou com isso, porque realmente é um assunto importante, né? A gente quer que o cliente entre no apartamento e se ele quiser colocar as coisas, essas modernidades todas, ele vai ter condição. É isso aí. O apartamento decorado, ele vai nos dar uma ideia de como a gente pode organizar o nosso apartamento, né? Então, foi pensando nisso que vocês fizeram um apartamento decorado, porque muitas vezes quando a gente fala num apartamento de 54 metros, a gente fica pensando, meu Deus, aonde eu vou pôr tudo que eu tenho? Eu acho que é uma das perguntas que as pessoas fazem. Uhum. Exatamente. O decorado, ele tem essa função de tornar palpável uma coisa que ainda está no processo de construção. Verdade. Então, às vezes, o cliente, ele olha uma planta, por exemplo, que é um papel, é uma planta técnica, por mais que a gente deixe bonita, ele não entende, ele não consegue ter a noção das dimensões daquele apartamento. Né? Ele não consegue ver que ali cabe o sofá dele, ver que ali cabe, não sei, alguma coisa... Uma cristaleira e assim vai. A cristaleira, a televisão. Então ele fica com essa dúvida. Sim. Né? E você ver um apartamento todo vazio é diferente de você ver ele cheio de coisa. Né? A sensação de amplitude muda completamente. Então a gente resolveu trazer essa ideia de fazer um apartamento decorado. Salvo engano, eu não tenho conhecimento de outra construtora aqui em Erechim que fez um apartamento decorado dentro já do prédio, né? Do prédio que vai ser entregue. Então eu acredito que foi o primeiro. E um dos primeiros a trazer o conceito também de apartamento decorado na cidade. Então, hoje você vai visitar o nosso apartamento decorado, é um apartamento de 2 dormitórios, ele está todo pronto para morar, como se tivesse alguém lá dentro. A cama está feita, tem a toalha nos banheiros, tem a televisão está ligada, a gente colocou uma Alexa para fazer toda a automação. Sim. Então você fala, Alexa, acende a luz, ela acende, abaixa a persiana, ela abaixa. A geladeira está funcionando, tem coisa dentro da geladeira. Então a gente fez efetivamente para a pessoa entrar lá e falar, opa, aqui cabe bastante coisa. Né? Tanto que tem uma experiência que eu gosto de fazer com os clientes, que eu levo ele no apartamento decorado e depois eu levo ele em outro apartamento, igualzinho, só que sem nada. Né? Só o apartamento pronto, só que sem nada. Sim. E aí a pessoa fala, não é possível que é o mesmo apartamento. Tem o mesmo espaço. Não é possível que aquilo ali cabe dentro disso daqui. E cabe, né? Porque você cria quando você cria decoração bem pensada, você racionaliza o espaço. Então você sabe que aqui cabe isso, aqui cabe isso. Você coloca espelhos para dar um pouco de profundidade, coloca iluminação. Então, tudo isso ajuda o cliente a ter noção de como é que vai ficar a casa dele, né? Então, é uma ferramenta nesse apartamento decorado, é uma ferramenta para ajudar o cliente a ver como é que pode ficar a casa dele. Com certeza. Esse é um dos prédios que mais rápido subiu aqui em Erechim. Vocês pensaram em agilidade? Foi uma necessidade das pessoas que já tinham comprado os seus apartamentos? Como é que foi isso para ser tão rápido? Olha, a gente vem de um segmento, que é um segmento de incorporação, que ele é muito competitivo. Né? Então, a gente precisa criar diferenciais competitivos. Né? Quando a gente veio para Erechim, ninguém nos conhecia, a gente nunca tinha feito nada aqui. Né? Então, às vezes fica aquela pergunta, pô, quem que é esse pessoal? Será que eles vão fazer? Será que eles não vão fazer? E gera uma insegurança. Né? Quando a gente veio a primeira vez para Erechim, a gente viu que tinha um monte de prédio que estava parado, cobra parada. A gente olhou para aquilo e falou, possivelmente as pessoas aqui têm receio de comprar apartamento na planta, porque tem vários projetos parados e é normal que as pessoas fiquem com esse receio. Então a gente teve que começar a seguir por alguma estratégia. E uma das estratégias que a gente adotou foi efetivamente de acelerar bastante a construção do prédio, para as pessoas identificarem que realmente o prédio ia sair, que elas podiam ficar tranquilas, ficar seguras de que o prédio
ia ser entregue. Então, nós estamos hoje aqui filmando em outubro de 2022, a gente começou a obra em abril do ano passado, abril de 2021. Muito rápido. Então foi uma obra muito rápida, muito rápida. E a gente olha até outros prédios que a gente vê, né? A gente fica reparando aqui, outros prédios em construção, a gente vê que assim, anda num ritmo diferente, né? Então a gente trouxe esse diferencial de fazer uma obra rápida, porque a gente sabe que o cliente, quando ele gosta de um projeto, ele fica ansioso, né? Ele quer ir morar logo na casa dele. Então a gente trouxe isso, né? Claro que isso não é fácil, não é simples, né? Isso envolve questões técnicas de como é que eu vou fazer uma obra tão rápida. Sim. Né? A gente teve aqui que adaptar um monte de coisa, e trazer gente de fora, trazer equipe de fora. A gente teve que ter fornecedores de fora para conseguir suprir essa necessidade que a gente estava querendo colocar na obra. E também algumas coisas de método construtivo, né? A gente usou alguns tipos de estrutura e lajes, gesso, coisas que agilizam o andamento da obra, né? E também tem uma outra questão, que é a questão financeira. Quanto mais rápido você faz a obra, mais dinheiro você gasta, né? E a gente, nesse ponto, a gente teve a felicidade de ter parceiros financeiros, que são grupos lá de São Paulo, que colocam dinheiro nesses projetos, porque eles também entendem que uma obra rápida, você impressiona o cliente positivamente, as pessoas olham, chama atenção e você vende melhor. Então, a gente teve essa felicidade de ter esses parceiros juntos conosco para fazer com que a obra fosse tocada num ritmo muito acelerado. E hoje a gente, né, com bastante satisfação, a gente às vezes vai em algum lugar, fala do prédio, e o pessoal fala, nossa, aquele prédio que foi super rápido, né? E isso é muito legal, porque efetivamente teve um esforço muito grande para fazer uma obra de um excelente nível e com uma velocidade muito boa, né? E impressionou a todos aqui. Então a gente fica contente de poder perceber que as pessoas percebem, gostam, nos perguntam, sabe, se falar, o prédio ali na Rua Maranhão, atrás do Master, o pessoal sabe e comenta da velocidade que foi feita, então é bastante gratificante. Pois é, às vezes a gente compra um imóvel desses até para investimento. Logo após um tempo, coloca-se à venda esse apartamento até para que a gente possa fazer outros investimentos. E o prédio, em pouco tempo, acaba apresentando algumas rachaduras externas, tornando ele um pouco feio esteticamente. Vocês pensaram nisso também? O que eu comentei sobre materiais mais modernos, certo, tem um pouco a ver com esse assunto que você tá colocando. Os materiais, eles vão evoluindo ao longo do tempo, né? Não é só uma areia, não é mais só uma areia, uma argamassa não é só uma argamassa. Então, a gente colocou, como eu comentei, materiais que têm propriedades de serem muito duráveis, né? Então, essas questões todas não vão aparecer no nosso prédio muito por conta do material, né? E também esse problema, e não é nem que os materiais antigos eram ruins, é que muitas vezes o pessoal acaba também economizando demais nessa parte de acabamentos. E aí quando você às vezes faz uma coisa, ou não é com a técnica certa, ou não é a pessoa que fez não conhece exatamente as propriedades daquilo, acaba gerando problemas de acabamento ao longo do tempo, né? Mas esses materiais todos são feitos para durar muitos anos. Financiamento próprio ou financiamento através da Caixa? Ainda existem unidades para serem comercializadas? Nós temos algumas unidades ainda à venda e outra coisa que a gente gosta bastante de dizer para os clientes é que a gente é bastante flexível nas negociações. Certo. Nós trouxemos, alguns meses atrás, nós trouxemos a modalidade de financiamento direto, né? Para quem não sabe, o financiamento direto é quando o cliente não precisa ir ao banco. Uhum. Ele quer comprar um apartamento, a gente faz um estudo junto com ele dá um sinal e a gente cria um plano de pagamento para ele nos pagar diretamente. Então o cliente não tem o inconveniente de ter que ir ao banco, ir na Caixa Econômica ou qualquer outro banco para pegar um financiamento. Sim. Então a gente tem essa opção
E a gente tem também a opção se o cliente quiser financiar, né? Então, geralmente os bancos eles também financiam com um prazo muito maior, né? Então, hoje você tem financiamentos que chegam a 30 anos de prazo, né? E isso ajuda bastante o cliente. Então, a gente tem aqui todo o leque de opções aberto, né? Se o cliente fala, não, eu quero um prazo maior, então a gente leva ele ao banco, a gente tem uma equipe nossa que ajuda o cliente a levantar o recurso no banco, a fazer né, as simulações, os estudos, para ir no banco e pegar o financiamento. Ou, se ele quiser, a gente também tem o nosso programa de financiamento direto para facilitar ali a vida do cliente. Ou se também não quiser nenhum nem outro, ele pode pagar à vista também. Que ajuda bastante. Também tem essa opção. Como é que as pessoas fazem para visitar? Para visitar é muito simples. A gente tem os nossos canais de atendimento, né? Então no site do projeto, que é o uniquebelavista.com.br, tem lá, se quiser fazer um cadastro, tem ali o link para o Instagram ou para o WhatsApp. Então você manda lá uma mensagem no WhatsApp que está no site e vai diretamente para o nosso atendimento, que vai entrar em contato com o cliente e agendar o dia e o horário que ele quiser. Então eu recomendo agendar, porque aí a gente consegue dar um atendimento melhor. Uma visita para o cliente ver tudo, ver com detalhes, leva aí de 30 minutos até 1 hora, né, se o cliente quiser olhar bastante coisa. Então é legal ele agendar. Então pelo site ele consegue agendar, pelo WhatsApp ele consegue agendar, e aí a gente entra em contato, marca o dia que ele quiser e a gente faz a visita. Então é possível comprar um apartamento no mês de outubro e quem sabe no mês de dezembro já passar as festas de final do ano nesse novo espaço? Possivelmente. A gente está nas últimas semanas de obra, né? As chuvas dessa semana deram uma atrapalhadinha, mas estamos nos finalmente, então está faltando detalhezinhos para serem arrumados e nas próximas semanas a gente deve estar concluindo a obra. Então tem ainda uma questão burocrática com a prefeitura, né? Sim. Que eu tenho que pegar a autorização para os proprietários morarem, né? Um documento que faz parte do processo, né, Isso, Marcelo? Exatamente. Faz parte do processo. Todo mundo, sabe que é assim. Tem todas as incorporadoras, construtoras têm que tirar isso. Tem que também tirar o laudo do Corpo de Bombeiros, né? Que é um item indispensável. E com isso em mãos, os clientes já vão poder morar e a gente espera que esse ano ainda quem quiser já pode até passar as festas lá. Vai ser muito bacana. É verdade. Marcelo, obrigada por estar aqui hoje falando desse empreendimento aí diferenciado em Erechim, que com certeza as pessoas que já compraram esse apartamento, as pessoas que estão interessadas em comprar, vão comprar um apartamento diferenciado, confortável, com uma boa posição solar, fácil de localização na cidade, dá para fazer muita coisa a pé, e isso é bastante importante nos dias atuais. E no final de semana também curtir as áreas externas do prédio, sem precisar se deslocar de casa, com aquele conforto que a gente sempre gosta. Obrigada, Marcelo. É isso aí, muito obrigado, agradeço a oportunidade, estamos aguardando aí quem quiser visitar, quem quiser conhecer, curiosos. Você também, se quiser passar lá, está convidada. Estaremos. Obrigada. Obrigado, até logo.